Desde os primeiros capítulos da Bíblia, a humanidade sempre foi confrontada com a realidade inevitável da morte. A palavra de Deus não esconde esse tema. Pelo contrário, nos mostra que desde o Éden, depois da queda, o ser humano passou a viver sob a certeza de que um dia retornaria ao pó. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3, 21. Reis e servos, profetas e guerreiros, todos tiveram de enfrentar esse momento que para nós é tão misterioso. E junto com essa certeza, nasceu uma pergunta que atravessou gerações. Existiria mesmo um anjo da morte? Será que Deus colocou entre as hostes celestiais uma entidade específica com a função de ceifar vidas, como muitos povos acreditaram ao longo dos séculos? Ou essa ideia surgiu mais da tradição popular do que da revelação bíblica? É impossível não se lembrar do relato em Êxodo, quando Israel ainda estava no Egito. Foi na noite da Páscoa que algo tremendo aconteceu. O Senhor havia ordenado que cada família sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue nos umbrais da porta. A promessa era clara: e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Êxodo 12, 12 a 13. Naquela noite, a morte percorreu a terra. A Escritura afirma que foi o próprio Senhor quem feriu os primogênitos, mas em outro ponto menciona o destruidor. Êxodo 12, 23. Muitos passaram a identificar esse destruidor como um anjo da morte, um mensageiro que cumpriu a ordem divina. As casas sem o sangue foram tomadas por gritos de desespero, enquanto as casas marcadas foram poupadas. O que impressiona é que a salvação não estava no poder humano, mas no sinal que apontava para Cristo, o Cordeiro perfeito. Era Deus quem agia. E se usou de um mensageiro ou não, a Bíblia deixa claro: nada aconteceu sem sua ordem. Séculos depois, outro episódio impressionante levanta a mesma questão. Davi, movido pela vaidade e pelo orgulho, decidiu contar o povo de Israel, algo que desagradou ao Senhor. Como juízo, veio uma praga devastadora. O texto de 2 Samuel 24:16 descreve: assim o Senhor enviou a peste a Israel desde a manhã até o tempo determinado, e morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor daquele mal e disse ao anjo que destruía o povo: basta, retira agora a tua mão. A cena é de arrepiar. Um anjo, espada desembainhada, pairava sobre a cidade, pronto para executar a ordem. Davi se lançou diante de Deus e clamou: eis que eu pequei e eu fiz perversamente, porém estas ovelhas que fizeram. Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. 2 Samuel 24:17. Mais uma vez, o texto mostra que o anjo não agia por conta própria, mas como servo do Altíssimo, obedecendo ao seu comando. Outro momento bíblico ainda mais impactante aconteceu nos dias do rei Ezequias, quando o exército assírio cercava Jerusalém. Era um inimigo imenso, poderoso, que ameaçava destruir a cidade de Deus. Mas a resposta veio do céu. E sucedeu, pois, naquela mesma noite, que saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E levantando-se os restantes pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. 2 Reis 19:35. Em uma só noite, um exército inteiro foi destruído, não pela força de Israel, mas pela mão do Senhor. Muitos associam esse ser ao chamado anjo da morte, mas, novamente, a Bíblia não dá nome nem função exclusiva a ele.
Foi o anjo do Senhor, enviado em uma ocasião específica para cumprir a vontade divina. Quando passamos para o Novo Testamento, o livro do Apocalipse nos traz imagens ainda mais enigmáticas. João vê 4 cavaleiros que percorrem a terra. Um deles é descrito assim: "E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia." Apocalipse 6:8. Aqui não se trata de um anjo individual, mas de uma visão simbólica da força da morte atuando no mundo em tempos de juízo. Mesmo assim, ao longo dos séculos, muitos conectaram essa figura ao conceito de um anjo da morte. É importante perceber, porém, que João não fala de Azrael, de Samael ou de qualquer nome específico, mas simplesmente da realidade da morte andando sob o controle do plano divino. E aqui chegamos a um ponto fundamental. A Bíblia, em nenhum momento, apresenta um ser angelical exclusivo com a função de tirar vidas. Não há um anjo com esse título. Quando os anjos aparecem em contextos de juízo, eles o fazem como instrumentos obedientes. É Deus quem determina, é Ele quem dá e tira a vida. O livro de Jó diz com clareza: "O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Os anjos nunca agem de forma independente, mas cumprem ordens diretas do trono de Deus. Ao longo da história, tradições judaicas extrabíblicas falaram de Samael como o anjo da morte. A tradição islâmica fala de Azrael. No folclore, o imaginário popular criou a imagem da foice, do manto negro, da figura sombria que vem buscar a alma. Mas nenhuma dessas descrições está na Escritura. A palavra de Deus não reforça esse mito. Pelo contrário, mantém o foco totalmente em Deus como soberano sobre a vida e a morte. Isso muda completamente nossa perspectiva. Porque se não existe uma entidade independente com poder de ceifar vidas, então precisamos compreender que tudo está sob o domínio absoluto do Criador. Foi Ele quem marcou os dias de cada um de nós, como diz o Salmo: "Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia." Salmo 139:16. Não existe acaso, não existe sorte, não existe azar. Existe um Deus que escreve cada capítulo da nossa história e que determina com perfeição o tempo da nossa partida. E mesmo nos episódios em que anjos aparecem executando o juízo, há um detalhe que traz consolo. Sempre que um anjo traz morte, é porque Deus ordenou. E sempre que a ordem divina muda, o anjo recua. Isso mostra que até os mensageiros celestiais mais poderosos estão debaixo da autoridade do Altíssimo. Foi assim na praga sobre Jerusalém. Foi assim no Egito. Foi assim contra os assírios. Nada foge ao controle dele. A maior prova disso está em Cristo. No Calvário, a morte parecia triunfar, mas Jesus disse: "Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou." João 10:20-18. A morte não tem poder próprio. Nem anjo, nem demônio, nem Satanás, nem qualquer força espiritual tem autoridade sobre a vida do Filho de Deus. Ele mesmo entregou o Espírito e ele mesmo ressuscitou ao terceiro dia, esmagando o poder da morte. Como está escrito: "Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?" 1 Coríntios 15:54-55. Então, afinal, o anjo da morte existe? Se falarmos de um ser específico, com nome, aparência e função exclusiva, a resposta é não. O que existe são manifestações de juízo, em que anjos atuam como executores da ordem divina. Mas o centro nunca é o anjo. O centro é sempre Deus, o Senhor da vida e da morte, o Alfa e o Ômega.
E isso traz para nós uma reflexão séria e ao mesmo tempo consoladora. Porque se a morte não está nas mãos de um ser intermediário, mas nas mãos do próprio Criador, então nossa vida está segura. Paulo escreveu: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos 14, 7 a 8. É por isso que, quando pensamos no dia final, não devemos nos preocupar com o suposto anjo da morte. O que importa é estarmos reconciliados com Deus. Enoque andou com ele e foi tomado sem ver a morte. Elias foi arrebatado em um redemoinho. E Jesus prometeu vida eterna àqueles que creem. No fim das contas, não é um anjo que virá nos buscar, mas o Senhor que nos receberá em sua presença. Essa é a verdade que liberta do medo. Não precisamos temer figuras sombrias, nem folclores humanos. Precisamos temer ao Senhor, e esse temor é santo, é reverência, é vida. Porque quando o último dia chegar, não será a foice da morte que decidirá nosso destino, mas a voz do Senhor dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Se essa mensagem está trazendo clareza e edificação para a sua vida, eu quero te pedir algo muito simples. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não é apenas um gesto pequeno, é uma forma de fazer com que mais pessoas recebam a palavra de Deus e tenham acesso a conteúdos que fortalecem a fé. Cada curtida, cada comentário e cada inscrição ajudam a espalhar a verdade das Escrituras em meio a um mundo cheio de enganos. Então, se você deseja ver mais mensagens como esta alcançando outras vidas, apoie essa missão agora mesmo.